Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai começar a dar uma olhada na Segunda Guerra Mundial. Sobre a Segunda Guerra Mundial tem muita coisa para a gente conversar, né? Coloquei aqui, acho, o básico para início, tá? Entre os antecedentes, o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, eu comentei com vocês que no final da Primeira Guerra foi criada a Liga das Nações, né? Que ela foi criada, é um princípio de uma ONU que vai ser criada no final da Segunda Guerra, com o objetivo de manter a paz, tá? Eles pouco faziam, pois acabava que só representavam os interesses das nações vencedoras da Primeira Guerra, Inglaterra, França, Estados Unidos. Um outro antecedente muito importante nessa época era o suposto avanço do comunismo, tá? Que a partir da Revolução Russa de 17, eles começaram a iniciar uma expansão muito mais até a nível de ideias, né? Que foi se espalhando pelo mundo a ideia do comunismo um pouco. E a crise de 29, claro, também a gente viu bastante, né? Que a crise de 29 foi decisiva para a Segunda Guerra Mundial, porque ela propiciou, de um lado, né, os Estados Unidos se fechando a sua economia para tentar se salvar dessa crise da superprodução, e ao mesmo tempo que essa crise do capitalismo fez surgir ideias totalitárias, né, que, por exemplo, o fascismo e o nazismo. Um outro antecedente sempre muito importante, o número um na minha concepção, né, é a assinatura do Tratado de Versalhes em 19, que a Alemanha foi obrigada a assinar no final da Primeira Guerra, que humilhou a Alemanha, que mergulhou numa crise social e econômica muito forte, que acabou levando a tomar o poder por eleições Adolf Hitler, tá? Fora isso, também, outro antecedente importante, a Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, né? Ela já foi um laboratório, porque na Guerra Civil Espanhola, os alemães e os italianos já testaram bastante os alemães e os defensores do Franco, né? Testaram bastante o seu poder militar. Então, quer dizer, após a Alemanha vindo assim de um tratado de Versalhes que proibia ela de ter armamento, de desenvolver um exército, de ter soldados, né? Eles se reergueram e não respeitaram mais o tratado de Versalhes, né? Só que a princípio ficou aquela coisa, né? Os Estados Unidos, não, vamos esperar ver o que acontece, né? A França e a Inglaterra, não vai, né? Ninguém, no começo não se tinha certeza no que ia rolar, né? A certeza mesmo vai acontecer só mais tarde. Bom, o início do conflito, né? Em 1936, a Alemanha e o Japão, porque quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que pensar sempre que junto com a Alemanha, com a Itália também estavam os japoneses que estavam a fim de dominar todo o seu lado ali, né? Em 1936, o Japão e a Alemanha eles assinaram um pacto que chamava Anticominter, que se uniam na luta contra o comunismo, contra a União Soviética a princípio. Em 37, a Itália aderiu a esse pacto, né? Isso ficou conhecido como eixo Roma-Berlim. Em 39, a Alemanha do Hitler, ela muda o discurso, né, contra que antes ela tinha unindo-se com o Japão e a Itália, e assina também com Stalin um pacto de não agressão. É o Pacto Germano-Soviético, né? Então eles fizeram um acordo, no momento que eles fizeram o acordo, a partir dali Hitler não invadiria a União Soviética. Já começou a deixar os Estados Unidos, Inglaterra, França bem mais preocupados, né? Após essa assinatura desse acordo. Bom, aí aqui tem uma chargezinha, boa piada, ninguém conhece as nossas intenções. É verdade, nem nós, quer dizer, a Hitler e o Stalin fazem um acordo, né, o pacto germano-russo, né, e, na verdade, eles não sabiam até que ponto que eles iam levar, porque os dois eram bastante ambiciosos, né? E eram dois bons camaradas, é o nome dessa charge, tá? Bom, conflito com proporções mundiais, a guerra. Eu falei para vocês que a Primeira Guerra, o estopim havia sido a morte do Francisco Ferdinando. A Segunda Guerra, o estopim vai ser quando a Alemanha, em 1º de setembro de 39, invadiu a Polônia e anexou a Polônia como um país seu, tá?
Esse é o estopim. Aí, no dia 3 de setembro, daí Inglaterra já declarou guerra, a França já foi declarando guerra, aí a Itália se juntou à Alemanha, Japão. Então, dia 3 de setembro é o dia que começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial, após a anexação da Polônia pela Alemanha em 1939, tá? Lembrando que, assim como na primeira, tanto na primeira quanto na segunda, Estados Unidos não participou da guerra desde o início. Na primeira guerra, eles só entram em 17, e na segunda guerra, eles entram só em 42. Claro que eles não estavam na guerra, mas eles estavam, né, de uma outra maneira, que era vendendo seus produtos industrializados, alimentos, roupa para os soldados, armamentos, né? Então, eles não estavam, mas estavam, tá? Então, dia 3 de setembro, oficialmente começa a Segunda Guerra. Então, de um lado, a gente tinha essa bandeira, né? A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, que também tinha um imperador bem tirano. E do outro lado, a gente tinha a Inglaterra e França, tá? Os alemães, logo, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega e a França, que eles chamaram de Guerra Relâmpago. Turma, desde a guerra começou em setembro de 39 até o início de 42, só deu a Alemanha. A Alemanha detonou na Segunda Guerra Mundial. Hitler veio com tudo, tá? Já começou da Polônia, ele pegou a Dinamarca, ele pegou a Holanda, ele pegou a Bélgica, ele pegou a Noruega, ele pegou a França. Claro que a França, em um pedaço da França, ele não conseguiu dominar. Ainda foi a resistência francesa que nós vamos ver. Esse com tudo, e só eu ele nessa guerra relâmpago, até 42. Bom, aqui é a mapinha. E vai mostrando, né, o avanço de cada um. Depois eu vou mostrar, vou enviar para vocês esse mapa para vocês terem uma noção. Mas basicamente esse era a Europa, né? Que, por exemplo, os de amarelo, esse a princípio era o território alemão, né? Esse era o território italiano, né? E depois eu vou mandar esse mapa que é só para ver aonde que cada um foi atacando, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a União Soviética atacou a Polônia, a União Soviética atacou a Lituânia, a União Soviética atacou a Romênia, aí a Áustria, aí depois que a Alemanha passou para cá, daí atacou para lá, daí depois eu mando esse mapinha bem detalhado, mas esse tipo de coisa também nem cai tanto no vestibular. O contexto, né, a questão da Alemanha estar dominando até 42 através da Guerra Relâmpago é o mais importante, tá? E eles foram se expandindo por todos os lados, tá? Bom, depois que ele dominou todos aqueles países que eu falei, a partir de setembro de 40, o Hitler ordenou ataque à capital inglesa e cidades como Londres, Liverpool e Bristol, tá? Londres foi bombardeada praticamente toda a guerra, tá? Até eles começarem a recuar, até 42, muitos bombardeios, né? Tem vários filmes históricos que tu vê que eles tinham bunkers para se esconder e tal. A Londres foi muito atacada. Bom, os ingleses resistiram sob a liderança de Winston Churchill e fizeram a Alemanha desistir de tomar a Inglaterra. Eles viram que eles não iam conseguir, eles resistiram. Não foi como, primeiro eu falei, Polônia, Dinamarca, Bélgica, todos esses acabaram se rendendo rapidamente, a Inglaterra se segurou, tá? Entretanto, os exércitos daí alemães, eles começaram a invadir pelo outro lado, né? Foram mais para o lado do leste, já que eles não estavam conseguindo ir tanto ali para a Grã-Bretanha, né? Eles começaram a atacar para o lado leste. Ninguém segurava o Hitler, né? Bom, enquanto estava acontecendo isso na Europa, né? Que a Alemanha estava se expandindo, só não tinha muito conseguido chegar na Inglaterra, estava atacando mais pelo leste.
Enquanto isso, no Oriente também estava acontecendo a guerra, porque o Japão, que tinha declarado guerra junto com a Alemanha e a Itália, ele aproveitou para ir comendo os países tudo em volta dele, né? Ou tentando disso. Naquela época, logo no começo da guerra, ele já se apoderou da Indochina e do norte inteiro da China, tá? Bom, os Estados Unidos não reconheceram esses domínios japoneses e começaram a fazer sanções econômicas ao Japão. Eles não estavam na guerra, mas pelo menos eles não fizeram mais acordos econômicos com os japoneses que estavam ao lado dos alemães, tá? Bom, como os japoneses ficaram muito bravos, né, que os Estados Unidos estabeleceu diversas sanções econômicas, vai acontecer o famoso ataque de Pearl Harbor, né? 7 de setembro de 1941, o Japão deu a resposta aos Estados Unidos: ah, vocês não vão fazer comércio comigo? Beleza. E explodiram essa base aeronaval que os Estados Unidos tinham lá no Havaí, tá? Essa é a causa dos Estados Unidos terem entrado na guerra, tá? A partir daquele momento, depois de 7 de setembro, aí os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e entram definitivamente na Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui também tem um outro mapinha, né, mostrando o que os japoneses, aonde que eles, aqui ó, norte da China, toda essa parte da Indonésia, eles foram pegando também, tá? Bom, a partir daquele momento, então, os Estados Unidos entram na guerra. 7 de setembro foi o ataque Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro foi o ataque Pearl Harbor, dia 8, o presidente Roosevelt já assinou declaração de guerra ao Japão, consequentemente ao todo o eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Bom, enquanto isso, o Japão ia ampliando seus domínios sobre várias áreas da Ásia e do Pacífico, que nem depois vocês vão ver no mapa aqui bem direitinho. Laos, Camboja, Singapura, Indonésia, o norte da China, tá? Em 42, eles já controlavam Hong Kong, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas, entre outras áreas. No lado Lá para o lado oriental só estava dando o Japão, ninguém segurava o Japão. Bom, aí depois de 42 já mudou um pouquinho, né, a configuração das forças, né? Porque se manteve de um lado a Alemanha nazista, a Itália fascista, o Japão com o imperador bem tirano também. Do outro lado, que a princípio começou com a Inglaterra, a França, já tem a entrada dos Estados Unidos e já tem a entrada da União Soviética. Ô, professora, como é que a União Soviética entrou na guerra se eles tinham feito um pacto de não agressão antes da guerra começar? Bom, porque o Hitler não respeitou o pacto de não agressão e foi para cima da União Soviética também, tá? Então, por isso que daí aí nesse momento que eu estou mostrando para vocês essas bandeiras, eu estou dizendo que acabou o poderio total da Alemanha, né? Começo de 1942 foi o contrário. Se até 42 ele só avançou, a partir de 42 ele vai começar a recuar. Então, de 39 até 42 ele vai dominar quase, né? Quase toda a Europa. Aí, com esses 4 países unidos e mais os países pequenos, tipo o Brasil, né? Pequenos no poderio, aí vai acontecer que os aliados vão fazer o eixo recuar. Bom, como Hitler decidiu invadir a Rússia, tá? Apesar do pacto de não agressão, vou voltar aqui e vou explicar bem por quê. Porque nesse mapa aqui você percebe, né? Aqui estava a Alemanha, beleza. Eles estavam tentando dominar tudo e eles foram dominando tudo. Só que eles não conseguiram dominar a Grã-Bretanha porque eles resistiram aos ataques. Então a Alemanha começou o quê? A vir para o lado leste. Aí chegou o confronto com a União Soviética, porque a União Soviética também estava vindo, né? Então, Alemanha por aqui e União Soviética por aqui, acaba que não dá para ter muito acordo entre Alemanha e União Soviética, porque os alemães vão querer também dominar as mesmas áreas, tá? Bom, Hitler decidiu então invadir a Rússia, certo de que ela não iria resistir aos ataques alemães. A tática alemã foi
partindo para o norte, tá? E chegando em Leningrado, que era uma cidade muito importante. Depois iriam ocupar a Ucrânia, da Ucrânia até o sul, depois atacando diretamente Moscou. Isso é conhecido como Operação Barbarossa, tá? Nessa movimentação, 3 milhões de soldados foram deslocados entre junho e julho de 41. Os alemães deslocaram 3 milhões de soldados entre junho e julho de 41 para dominar Leningrado, depois Moscou e dominar a União Soviética. Era um sonho do Hitler construir um grande Estado germânico, aquela política do espaço vital que eu já tinha comentado com vocês. Essa Operação Barbarossa, tá? Aquela aqui, a Alemanha, a Polônia já era dela, né? Já era da Alemanha. A partir daqui, eles começam a ir para, né? Eles vão lá para a ideia é ir para Leningrado, para Moscou, né? E depois descer na Ucrânia. Essa era as 3 frentes que eles atacaram com 3 milhões de soldados. Bom, essa é uma das famosas batalhas, uma das mais famosas batalhas da guerra, que vai ser a Batalha de Stalingrado, tá? Porque a Rússia, ela organizou uma defesa forte. A Rússia já tinha ganhado uma batalha fortíssima contra o Napoleão, usando a mesma estratégia de guerra. Qual era a estratégia da Rússia? Se proteger com seu inverno, tá? Os alemães morrerem de fome e morrer sem abrigo, né, e morrer de frio. Essa era a estratégia. Eles tinham usado essa estratégia com Napoleão e conseguiram dar uma boa quebrada no Napoleão, tá? Quando a Rússia começou a organizar isso em Moscou, né, que eles não sabiam qual eram os objetivos da Alemanha a princípio, quando eles começam a organizar, né, a população civil para matar os alemães pela fome e pelo frio, a Alemanha muda então a sua tática, procurando subir direto na cidade de Stalingrado. A cidade de Stalingrado ela foi bombardeada por aviões, mas os russos se entrincheiraram muito, provocando uma luta urbana de emboscadas. Quando o exército alemão tomou a cidade de Leningrado, os russos fecharam um cerco em torno dela, matando eles de fome, tá? Então, o exército alemão conseguiu dominar Leningrado e eles fecham. Eles fecharam os russos em volta. Nisso, eles mataram 130 mil soldados. Eles iam matar os soldados, né? E os soldados acabam. Muitos morreram de fome, mas no dia 2 de fevereiro de 43, 130 mil soldados alemães se entregaram, porque daí todo mundo ia morrer de fome, tá? Essa, então, é a Batalha de Stalingrado, famosíssima, tá? A Alemanha invade, consegue dominar Stalingrado por um tempo, mas os russos acabam começando a matar eles de fome e eles têm que se entregar. Bom, outra batalha famosíssima é o dia D, né? Por que é o dia D? É o dia decisivo, né? O dia é considerado o dia do contra-ataque dos aliados, tá? Com a derrota em Stalingrado, né, contra a União Soviética, a Alemanha começou a perder regiões conquistadas lá para o lado dos soviéticos, tá? Ingleses, Estados Unidos e os russos investiram na reconquista, iniciando pela França, né? Se lá na França foi um dos primeiros lugares que eles tinham conseguido se fixar bem fixado, né? Foi por ali que o contra-ataque foi decisivo. Na data do dia 6 de junho de 44, esse exército anglo-americano, que quer dizer inglês e americano, eles desembarcaram numa cidade, numa praia francesa, né? Se chama Normandia, e no dia 25 de agosto desse mesmo ano, reconquistaram Paris. O dia D, então, é o dia, nesse 6 de junho de 44, que milhares de soldados ingleses e americanos vão pular pular dos aviões, né, com paraquedas, e vão começar a partir dali atacando, 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 até reconquistar Paris no dia 25 de agosto. Demorou 29 dias. Esse contra-ataque inicial, chegaram em Paris, reconquistaram Paris, tá? Em 1943, a Alemanha
já tinha sido bombardeada e o Hitler passou a recrutar jovens de 15 a 18 anos e homens acima de 50, ou seja, eles estavam usando, né, todos os seus homens que eles tinham. E a partir deles perderem, né, a França por causa do dia D, né, que começa o recuo, a Rússia vai reconquistar vários países que a Alemanha tinha dominado: Ucrânia, Polônia, Bulgária, Bélgica, Holanda, Romênia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Então, quer dizer, vamos voltar lá num mapa aqui. Enquanto a Alemanha estava tentando se segurar da França, né? Estava tentando se segurar, que eles estavam invadindo ali pela França, ao mesmo tempo a União Soviética começou a dominar tudo. Então, a gente sempre explica com relação às guerras isso, né? Que quem ganhou a guerra foi muito decisivo o papel da União Soviética, tá, gente? Porque eles reconquistaram muitos países, tá? Detalhe, aí é uma outra história que depois vai ter a ver com a Guerra Fria. Esses países que os soviéticos conseguiram expulsar os alemães, eles passaram a dominar e transformar eles em países comunistas. Isso aí vai ter a ver com a Guerra Fria, que vai ser a nossa próxima matéria. Bom, os aliados também invadiram a Itália, né? E em 44 Roma foi tomada. Então, quer dizer, a Itália já estava dominada também. Dominaram a França, depois já dominaram a Itália. A Força Expedicionária Brasileira, para quem não sabe, foi criada durante o período da Segunda Guerra, tá? Foi responsável por parte dessa, foi responsável, participou dessa ocupação da Itália, tá? Por ali que os soldados brasileiros, que são nossos pracinhas, que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, tá? Eles participaram na Batalha de Monte Castelo. Esse daqui é o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra fumando, que acabou virando uma gozação, porque se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar tropas, mas acontece que o Brasil acabou enviando tropas e elas foram bem decisivas na ocupação do Monte Castelo, que é um lugar muito importante lá. Bom, o Brasil enviou para a Itália 25 mil militares da Força Expedicionária Brasileira. As dificuldades foram muitas, né? Pois o clima era muito frio na região dos Montes Apeninos, além do que os soldados brasileiros não eram acostumados com o relevo que tinha lá, tá? Mas os militares brasileiros ajudaram na tomada de Monte Castelo, que é a batalha mais famosa, Turim, Montese e outras cidades menores. Apesar das vitórias, centenas de soldados brasileiros morreram em combate. Na Batalha de Monte Castelo, que foi a mais difícil, cerca de 400 militares brasileiros foram mortos. Outro dia eu estava assistindo, não me lembro aonde, aqui, ó, aqui tem uma fotografia, né, mostrando ali a cidade de Monte Castelo e esse monumento Caduti Brasiliani, né, que é tipo, lá está enterrado esses 400 soldados brasileiros, então nesse documentário eu vi assim muito bonito, era um cemitério assim, e também tem um mausoléu lá em homenagem aos brasileiros que tiveram lutando. Bom, chegou o que todo mundo queria, né? A derrota dos alemães, todo mundo não, né? O eixo não queria, né? Que os aliados queriam a derrota dos alemães. Bom, depois que o dia D atacaram a França e tiraram os alemães, né? Depois dominaram a Itália, ao mesmo tempo do lado soviético, os soviéticos foram reconquistando todos os países até que se encontraram em Berlim, foi daí a ofensiva definitiva, tá? No dia 16 de abril de 45, todos os países que compunham o grupo dos aliados ajudaram no ataque a Berlim, tá? No dia 30 de abril, Hitler se suicidou, a saber que as tropas aliadas estavam tomando as ruas de Berlim, e no dia 8 de maio a cidade foi totalmente tomada, tá? Bom, nesse momento, então, acabou a Segunda Guerra na parte ocidental, né? Que foi, que a partir deles já tinham os países do eixo na Europa, era a Alemanha, que sim, depois do dia 8 de maio, quando a cidade foi totalmente tomada, assinaram o armistício, a entrega das armas, né? O Hitler já estava morto, tinha se suicidado,
E aí, do lado do Japão, a história não acabou, né? Eles não queriam parar a guerra porque eles estavam dominando muita coisa. Bom, o Japão continuou lutando sozinho e acuado lá no seu território. Nesse período, ele começou a utilizar os kamikazes, que já foi uma ideia mesmo desesperada, que era suicida mesmo. Ele começou a utilizar ataques aéreos suicidas, né? São os famosos kamikazes. Mesmo com a guerra praticamente ganha, porque os Estados Unidos já estava praticamente destruindo o Japão, né? Em 1945, em agosto, né, 6 de agosto e 9 de agosto, Estados Unidos lançou em 1945 duas bombas atômicas na cidade de Nagasaki e Hiroshima. Dia 6 de agosto, Hiroshima, dia 9 de agosto, Nagasaki, tá? Esse ato provocou a morte de 350 mil pessoas e milhares de feridos e mutilados naquele momento e, por consequência desse ataque atômico, tem relatos até hoje, né, por uma questão de hereditariedade, ainda tem gente que nasce com problemas relacionados a, né, dos familiares dessa questão da bomba atômica, tá? Então, nós vamos ter a Alemanha, primeiro a Itália, né, foi dominada pelos aliados, depois o Hitler se suicida, e aí Japão acaba tendo que se render por causa da bomba atômica, tá? Aqui tem uma fotografia da bomba, né? Quando ela foi conhecido como cogumelo da morte, né? Ficou tem essa imagem, parece um cogumelo, né? Bom, e aqui é praticamente vários lugares da Europa, mostrando a destruição que praticamente vários lugares da Europa ficaram desse jeito, né? E aqui foi como que era a bomba atômica, tá? Bom, barbáries da guerra, inúmeras, né, gente? Para vocês terem uma ideia, morreram 40 milhões de pessoas diretamente na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, na Primeira Guerra tinha morrido 10, na Segunda morreram 40 milhões. Na Primeira Guerra ficou 20 milhões de feridos, na Segunda 80 milhões de feridos, tá? Com relação aos 40 milhões de mortos, né, a gente tem que sempre lembrar dos 6 milhões de judeus que foram mortos em campos de concentração, mas não podemos esquecer dos guerreiros soviéticos, né, que 8 milhões de soviéticos morreram e foram muito importantes no contragolpe contra o Hitler, tá? Bom, barbárie da guerra, campos de concentração. Pessoas perderam seus nomes, ganharam número, né, que era tatuado, o número que eles representam, o número do preso, né, era tatuado no braço deles, foram escravizados ou foram transformados em cobaias, porque foram realizadas muitas, eles aproveitaram os campos de concentração, tinham vários médicos alemães, principalmente o Mengele, que faziam experiências para ver como conseguir criar a raça mais pura, transformar a raça ariana em mais pura. Aí faziam testes em gêmeos, juntava dois gêmeos. Olha, fizeram um monte de coisa de teste para tentar, aplicavam doença para ver quanto tempo resistia. Bom, e então muita gente, muitos judeus foram ou se tornar escravos no campo de concentração ou foram transformados em cobaias médicas, tá? Muito deles morreram vítimas de doenças, tifo muito, né? A doença tifo, e também de maltratos, enquanto outras eram enviadas aos campos de extermínios para serem eliminadas em câmara de gás, tá? Sobre o nazismo, os campos de concentração foram usados como parte de uma estratégia de dominação de grupos étnicos e dissidentes. Diferentes grupos étnicos foram para os campos de concentração. Quando a gente fala em campo de concentração, a gente não pode pensar que só os judeus foram. Não. Anarquistas, comunistas, judeus, ciganos, homossexuais, minorias religiosas, os testemunhas de Jeová, a religião dos testemunhas de Jeová, eles foram praticamente quase dizimados na Segunda Guerra Mundial, porque foram a única religião que foi contra mesmo o nazismo, tá? Então, quando as pessoas eram presas no campo de concentração, elas recebiam um triângulo, né, que era colocado no seu pijama, pela cor do triângulo se sabia quem era essa pessoa. Se era um triângulo vermelho, era ela comunista, se era um triângulo roxo, era testemunha de Jeová,
Se era judeu, era a estrela de Davi, que assim eles conseguiam identificar quem que era quem que estava preso no campo de concentração. Detalhe, a morte dos judeus em câmeras de gás, ela não foi decidida desde o começo da guerra. No início da Segunda Guerra, esses povos todos, né, eles eram utilizados mais como trabalhadores, né? Depois que se pensou numa solução final, que era esse o nome que o Hitler deu para uma solução final, né? Como exterminar os que eu não quero do mundo, tá? Bom, aqui são imagens de um campo de concentração, né? Eles iam todos de trem, né? Aqui foi o dia que chegaram os aliados em Auschwitz, tá? Que foi quando eles foram libertados. Aqui eram os fornos, né? Crematórios, onde eles eram queimados. E aqui é uma foto muito famosa, que já circulou muito o mundo, ninguém sabe quem é que fotografou isso, né? Mas para mostra o tamanho da situação que ficaram os judeus no campo de concentração. Bom, fim da guerra. Espero que não tenha outra, né? Aquela nossa foto famosa, lembram que a gente estudou no começo do ano do beijo da Segunda Guerra? Na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, as armas se tornaram muito mais mortíferas, muito mais mortíferas. Utilizaram-se mísseis de médio alcance, bomba atômica e houve o genocídio dos judeus. Balanço dos mortos da guerra, 17 milhões de militares. Ó, eu falei em 40 milhões, aqui já está falando em 50 milhões, tá? 17 milhões seriam militares, 34 milhões de civis. É muito difícil comensurar exatamente, porque é uma quantidade muito grande. Lembrando com vocês, essa fotografia a gente trabalhou, né, na sala de aula, com quase todas as turmas, eu acho que eu consegui falar, que essa foto aqui ficou famosa, simbolizando o fim da guerra, que foi na França, todo mundo bebendo e se divertindo, comemorando que a guerra tinha acabado, e esse cara, que a namorada dele está ali atrás, né? Ele pega essa enfermeira e beija ela para homenagear todas as enfermeiras que foram batalhadoras e lutadoras na Guerra Mundial, né? Bom, em fevereiro de novembro, aí, claro, acabou a guerra, Hitler se suicidou, Japão se ferrou, exterminado ali com a bomba, né? Então vai ser feito as conferências, né? Que vão ser as conferências que vão começar a organizar o mundo pós-guerra. Em fevereiro de 45 foi a Conferência de Alta, que é uma cidade na Crimeia, tá? Quem estava nela? Roosevelt, representando os Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, Churchill, né, representando o primeiro-ministro da Inglaterra, e o Stalin, presidente da União Soviética. Nesse momento também, eles vão iniciar a ideia da criação da ONU, que depois vai ser consolidada na Conferência de São Francisco. Reafirmaram o desmembramento da Alemanha, né? A Alemanha ela vai ser desmembrada, né, gente? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser dividida, né? A União Soviética vai ocupar uma parte, os Estados Unidos outra, que vai levar a uma divisão, né, da Alemanha, que vai ser o Muro de Berlim, que a gente vai ver também. E essa foi a Conferência de Alta. Depois teve uma outra que também foi muito importante, que já é depois do suicídio do do Hitler, que é a Conferência de Potsdam, que foi em julho de 45. Nessa conferência ficou decidida a criação de um tribunal que se chama Tribunal de Nuremberg, né? Tem um filme maravilhoso que se chama Tribunal de Nuremberg, onde os nazistas foram julgados, né? Os que não se suicidaram, os que não desapareceram, os que não morreram, foram julgados nesse Tribunal de Nuremberg. E a Alemanha, por essa conferência também ficou decidido que deveria pagar 20 bilhões de dólares aos países vencedores, e conforme eu falei, ela foi dividida em 4 zonas de ocupação: União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos, que foi ali no começo para controlar. Depois é que vai ser dividida em comunista e capitalista e vem o Muro de Berlim. Aqui, ó, tá a divisão, tá? Da Alemanha, né? Pelos russos, um pedaço pelos russos, um pedaço pela Inglaterra, pela França e pelos Estados Unidos. Ela foi desmembrada, né, para dar uma segurada neles. Bom,
Principais consequências da Segunda Guerra é a nossa próxima matéria, tá? Que vai ser a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, a partir da Segunda Guerra, aqueles países que os soviéticos foram dominando, transformaram em comunistas, e o capitalismo, né, através dos Estados Unidos, também vai ser um choque que vai durar de 1945 até mais ou menos o final dos anos 80, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Falei um monte, desculpa, mas da Segunda Guerra dava para eu falar mais meia hora, depois a gente vai seguir conversando. Fiquem em casa e fiquem bem.